A vida gerando vida, a vida produzindo vida. É o que acontece no contexto da igreja primitiva. E dando continuidade à nossa leitura, à nossa meditação, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 1 que diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Naquele dia, multiplicava-se o número de discípulos. A igreja continua crescendo, a vida sendo gerada, vida produzindo vida. E é isso que acontece com um organismo vivo, uma célula saudável, uma célula que se multiplica. E aqui, nesse contexto de crescimento, começa a crescer também as demandas. Muitas pessoas decidem não crescer. Alcançou um padrão e querem apenas a manutenção. Mas a vida produz vida. A vida gera vida. Uma vida saudável certamente produzirá vida. E nesse contexto de crescimento, aumentam-se as demandas. E aqui surge uma reclamação. Viúvas sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui 2 grupos dentro da igreja que fazem parte da igreja, os helenistas, a cultura grega, o povo de origem grega e também os hebreus, os judeus. E um grupo está sendo esquecido, está sendo negligenciado. E esta palavra chega até os apóstolos, até a liderança. E a liderança não pensa 2 vezes. Abre as portas nessa igreja que é saudável, nessa igreja que cresce, está crescendo o número de discípulos, o número de seguidores, o número de imitadores de Cristo. O que é necessário? Tão somente a organização. Uma necessidade está surgindo e essa necessidade não pode ser negligenciada. Os pobres, as viúvas, os órfãos nunca foram desprezados pelo Senhor e pela Igreja de Jesus Cristo. Aquilo que aconteceu no passado era necessário que continuasse acontecendo. E aqui tão somente na organização. As pessoas queriam cuidar desta missão, cuidar das mesas, da distribuição de alimento, a distribuição diária. Qual o perfil? Que tipo de pessoa se encaixa? Quem pode ser escolhido? E a palavra de Deus mostra a importância desse ministério para ocupar a missão nas mesas, a distribuição diária,
precisam ser homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um serve. Não, precisa ser um discípulo. Precisa ser um discípulo genuíno. Precisa ser um discípulo cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e um homem de boa reputação. Não serve qualquer um. Por quê? Porque o trabalho é excelente. A necessidade precisa ser atendida e precisa de homens sábios e cheios do Espírito Santo. E essa decisão foi acatada e foi escolhido 7 homens. 7 homens para desempenhar esta função, para atender a esta demanda. E os apóstolos dizem, e nós continuaremos, e nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esses que foram durante 3 anos, esses que caminharam com o Mestre, aprendendo a respeito do reino de Deus, eles são escolhidos para levar adiante o Evangelho, para compartilhar o Evangelho com todos, a palavra de Deus sendo compartilhada. E eles não poderiam perder o foco. Foi para isso que eles foram chamados. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É este o chamado. É para isso que o Senhor os levantou, para serem pregadores da palavra, homens dedicados e consagrados à oração. Eles não poderiam, mas dentro dessa igreja que cresce, esses discípulos que estão se multiplicando, a igreja que está se multiplicando, existem pessoas cheias de vida, cheias de amor para dar continuidade. E o versículo que inicia falando de crescimento, multiplicação, ele termina dizendo: crescia a palavra de Deus. A palavra continua sendo pregada, a palavra crescendo, porque eles entenderam a importância da palavra, a necessidade da pregação da palavra, porque é a palavra de Deus que é a espada do Espírito que poderá produzir os frutos necessários. Essa leitura diária é a meditação nossa da palavra de Deus que pode trazer crescimento, que pode fazer-nos multiplicar. E muitos se rendendo, inclusive sacerdotes obedecendo à fé, se convertendo ao cristianismo, essa nova forma de louvor, de servir a Deus e servir a Deus com todo o seu coração. Por isso, aqui mais um texto da palavra de Deus para a nossa meditação, que possamos ouvir, que possamos acolher e praticar esta palavra ensinada, essa palavra aprendida. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.